Seja bem-vindo, telespectador, seja bem-vinda, telespectadora. Estamos começando aqui, desde os estúdios do Labim, na TV Unifev, o programa Empreender Tecnologias. É sempre bom encontrá-lo novamente ou encontrá-la, porque aqui nós temos a oportunidade de ir até as fronteiras do conhecimento e adquirir várias informações que são inovadoras e nos ajudam aí no dia a dia da nossa vida, do nosso trabalho, enfim, de todas as nossas atividades. Essa é a TV Unifev, canal 53.1, nosso canal digital, 55, nosso canal analógico. Hoje, para falar sobre um tema de grande interesse, representando a Sociedade Brasileira de Coaching, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Labim o Dr. Carlos Alberto Pereira, advogado. Ele é coach executivo da Sociedade Brasileira de Coaching. Muito bem, sejam bem-vindos. Obrigado por atender o nosso convite. E esse tema coach já foi tratado em outra ocasião no nosso programa, mas é importante recuperar o conceito para que os nossos telespectadores possam compreender melhor essa inovação também em tecnologia de gestão. Carlos, existem diferentes tipos de coaching para os quais vocês oferecem treinamento? Exatamente. O nosso foco maior é o business, né? A gente trabalha o empreendedor, a empresa. Então, o que acontece hoje? As empresas, elas precisam elevar a performance, ter um maior desempenho e obter resultados. Então, é possível fazer um treinamento, por exemplo, para o time de vendas dessa empresa. É possível fazer um treinamento para a liderança. Então, muita empresa, por exemplo, tem um problema de absenteísmo. Absenteísmo é a pessoa chega atrasada, né, ela falta. Então, isso é um problema que, às vezes, a liderança da empresa não consegue controlar. E, às vezes, tem a questão, por exemplo, do conflito entre os colaboradores. Isso tudo causa um prejuízo. Né? Tem o problema do turnover, né, que é quando muda muito de função. Então, a empresa investe num colaborador, daqui a pouco ele sai da empresa. Ou ele tem que ser mudado, alterar, transferido para uma outra função. Sim. Então, a empresa perde o investimento que ela fez. Ela investiu numa pessoa e a pessoa saiu da função. Então, isso tudo são problemas que fazem com que a empresa tenha prejuízo. Então, através do coaching e treinamentos, a gente treina colaboradores, tá? A gente treina colaboradores quanto à produtividade, né, quanto ao alto desempenho dele, pessoal e profissional. A gente treina a liderança para como a liderança pode tirar o melhor do seu liderado. Tá? A gente treina, quando fala em liderança, são diretores, né, supervisores, sim, gerentes e tal. E a gente treina o próprio empreendedor, dono da empresa, para que ele tenha uma visão ampla do negócio dele, para onde o negócio dele está indo. Isso tudo são treinamentos que envolvem conhecimento através dos treinamentos e o coaching, que é exatamente elevar a performance dele. Ou seja, elevar o desempenho dele para que ele obtenha os resultados que ele espera, que ele busca para levar a empresa dele sempre para um próximo nível. Muito bacana. Agora, a SB Coaching é a única instituição de coaching no Brasil autorizada a utilizar conceitos, técnicas e metodologias desenvolvidas por ele, por Brian Tracy? Exatamente. Então, a Sociedade Brasileira de Coaching, ou seja, a nossa empresa, ela firmou uma parceria exclusiva com o Brian Tracy. Quem é Brian Tracy? Se você pesquisar, você vai ver que é um senhor de 78 anos que está atuando no mundo dos negócios há 40 anos, testando aquilo que funciona para as empresas mais bem-sucedidas do mundo. É ele que fez, durante esse tempo, mais de 5.000 seminários para mais de 5 milhões de pessoas em 75 países. Agora, você imagina você ter acesso ao conhecimento de um cara desse. Com certeza. Ele é um especialista em venda, ele é um especialista em negócio e considerado uma autoridade, uma das maiores autoridades de coaching do mundo. Então, o Brian Tracy, nós fizemos a parceria com ele, tá? E nós somos a única entidade no Brasil autorizada a difundir, a fazer esses treinamentos no Brasil para empreendedores, para empresas, para o time de vendas, para a liderança, aplicando exatamente esses conceitos que o Cláudio disse aqui. Ou seja, são todas estratégias, metodologias testadas e comprovadas em casos reais, em empresas. O Brian mesmo ele foi consultor de mais de 1.000 empresas, né, e obtendo resultados. Empresa, por exemplo, do porte de uma Coca-Cola, de uma Ambev, de uma Gerdau, tá? Então, de uma Pfizer,
né, de uma IBM, né, de uma Dell. Então, são empresas de renome no mercado que já testaram e comprovaram que essas estratégias funcionam. Então, a gente está tendo assim, o privilégio de trazer para o Brasil algo, o que tem de mais avançado de estratégia para negócios. É o que tem de mais atual e de mais avançado em termos de estratégia, de uma forma totalmente 100% prático, com alto impacto, que a pessoa pode colocar em prática logo em seguida, de forma imediata, já tendo resultados. Isso faz toda a diferença. Agora, esse tempo de experiência todo do Brian Tracy deve ter sido tempo de dedicação à pesquisa, leitura, estudos. E quer dizer, por trás disso tem um know-how imenso, né, que vocês puderam se apropriar no sentido de se tornar representantes disso no Brasil. Agora você me fala, olha só que interessante, você estava falando a questão da pré-eleição. No jogo, vamos ver a seleção brasileira. Né? Ele estava lá com o Dunga. Sim. Né? E não estava atingindo os objetivos. Aí o que foi feito? Quando há um problema, não se troca o time, se troca o líder. Se trocou o líder, entrou o Tite. O Tite entrou, você pode ver que não houve muita diferença nos jogadores. Por que teve um comportamento totalmente diferente? Né? Usando estratégias diferentes. Então, o líder faz toda a diferença. Sem dúvida. Tá? No caso, por exemplo, é isso que a gente visualiza e treina. O coach, por exemplo, o Tite, ele é um coach. Coach quer dizer treinador. Né? Então, o jogador sabe o que tem que fazer, às vezes até sabe, mas às vezes não consegue pôr em prática. Precisa do cara, faz assim, muda isso aqui, aquele toque que vai fazer toda a diferença, como aconteceu em caso real. Então, o trabalho da Sociedade Brasileira de Coaches é fazer isso, é tirar um Dunga e colocar um Tite no seu time, na empresa, né, para fazer essas mudanças. Ou mostrar para o empresário como ele pode atuar como um Tite na equipe dele. Exato. Né, criando essas mudanças. E o grande diferencial da Sociedade Brasileira de Coaching nesse treinamento, o Cláudio colocou muito bem essa questão, o treinamento não funciona. Né? A maioria fala, eu treinei, gastei, mas não virou nada. A pessoa vai para um treinamento, acumula muita informação e não vira nada. Mas olha, aquilo que você não pratica, você esquece. Sem dúvida. Então, qualquer habilidade você só consegue adquirir através do conhecimento, da prática e da repetição. Sempre assim, conhecimento, prática e repetição. Qual é o problema que acontece muitas vezes que o treinamento não funciona? Porque fica só na parte do conhecimento. Aí não tem a prática, não tem a repetição, você não se torna um especialista naquilo. E como estudos que já foram feitos, para você se tornar um expert, um especialista de verdade, você tem que ter pelo menos 10 mil horas de prática em alguma coisa. Então passe mais tempo praticando do que propriamente estudando. Mas você tem que ter o conhecimento para te levar para um outro nível. Você tem que desenvolver novas habilidades. Então é isso que nós fazemos. Né? A gente dá, através do treinamento altamente eficaz, o conhecimento. Depois do coaching, a metodologia de coaching, que é exclusiva e única no Brasil, a gente dá a prática e dá a repetição. Ou seja, nós, junto com o empreendedor, a gente vai conquistar as metas dele, junto com ele. Então a gente mede, hoje ele está aqui, ele quer chegar aqui. A gente vai trabalhar ele para chegar no resultado que ele precisa. Tá? Essa é toda a diferença. Uma outra coisa que é importante falar é que o empreendedor, hoje no Brasil, ele trabalha no negócio. Ele é um funcionário do negócio, chega exausto no final do dia. A ideia, o correto, é que o empreendedor trabalhe o negócio e não no negócio. Ele não tem que ser um empregado do negócio. Ele não tem que estar com o tempo dele dentro de questões operacionais, e sim em questões estratégicas, né? Mas quais estratégias? Então, o marketing, a venda, a redução de custos, a parte de liderança, desenvolvendo o negócio, desenvolvendo as pessoas. Tá? Como o Steve Jobs fazia, desenvolvia pessoas, né, e desenvolvia o negócio dele. Aí a coisa funciona. Essa visão, né, essas estratégias que nós apresentamos, que nós fazemos e treinamos o empreendedor. Né? Então, o Brian mesmo, ele tem um princípio, uma lei que ele criou que é muito interessante, que é a lei dos 3. Né? Ou seja, quais são as 3 atividades que todo empreendedor precisa fazer
de alto impacto para ele atingir 90% dos resultados que ele precisa. Né? Se trabalha também o princípio de Pareto, né? 20% dos seus esforços é que geram 80% dos seus resultados. Agora, quais são esses 20% de atividades que vão gerar 80% dos resultados? Quais são os 20% dos seus clientes que vão trazer para você 80% do seu faturamento? Quais são os 20% dos seus funcionários que geram 80% do que você precisa dos seus resultados? Então, aplica isso nós trabalhamos. Tá? Trazendo clareza para o empreendedor. O que ele precisa fazer para multiplicar vendas, para aumentar faturamento. Não só faturamento, que faturamento quer dizer lucro, mas como é que ele faz para aumentar a lucratividade? Quais as atividades que ele precisa fazer? Ele tem que ter um plano de ação. E é isso que nós oferecemos quando nós fazemos o treinamento com o coach. Essa é a grande diferença. Muito bacana.